Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre a qualidade que a gente pode aplicar no nosso render através do Maya Software e outros renderizadores que a gente vai ver também, tá? Esse Maya Software aqui, ele habilita para a gente a qualidade, a gente pode escolher aqui a qualidade, ele vai mostrar para a gente mais opções aqui, a gente pode mudar nesses valores e eu sugiro para vocês, não tenham medo, mexa nos valores e peça para fazer o render, mexa em outro valor, peça para fazer o render, compare o resultado que você tem de um com o outro e se você tiver dúvida mesmo assim, o que cada coisa faz, você pode vir aqui no Help, aí você vai lá no Help, por exemplo, sobre o nosso Render Settings, tá? Aí você vai ter todas as opções explicadinhas lá na documentação do Maya. No caso, o que eu vou fazer aqui para melhorar, para vocês verem algumas opções que a gente pode ligar e desligar no Maya, por exemplo, vamos ver aqui. Ray Tracing Quality. Ray Tracing é uma coisa que é interessante da gente estudar também, que o Ray Tracing ele é chamado assim como reflexo, mas não é somente o reflexo especular que a gente vê, é como um reflexo espelhado. O Ray Tracing, se a gente habilita, eu vou marcar o render dele aqui enquanto a gente espera para ver. O que o Ray Tracing faz? Ele faz com que um objeto ele espelhe o outro. Então, quando o objeto tem luz especular, no caso, o Blin, que é o caso dessa esfera, ele tem luz especular. Aqui, o Torus, ele tem o Fong, então ele tem luz especular. Olha lá, eles estão espelhando um ao outro. Dá pra gente ver se a gente der zoom aqui, não sei se dá na imagem para ver direitinho, mas o Torus, ó, ele está espelhado na nossa esfera, tá? Essa é a ideia de se utilizar Ray Tracing. Vão com cautela no Ray Tracing, porque o cálculo do Ray Tracing é pesado, demora mais para renderizar, além do resultado ser não o que a gente espera, ou seja, se a gente não quiser espelhamento entre os objetos, principalmente objetos metálicos, a gente não utiliza o Ray Tracing, ok? Eu vou deixar o Ray Tracing só para a gente curtir. Motion Blur, para quem não sabe o que é Motion Blur, é quando você tem um objeto animado, ele vai fazer o Motion Blur dele ficar como se fosse vamos dizer, um esfumaçado, um embaçado, para mostrar que o objeto está em movimento. Se a gente habilitar o Motion Blur aqui e pedir, por exemplo, Motion Blur 2D ou 3D, tanto faz aqui. O 3D, o Motion Blur 3D, é quando ele dá zoom muito rápido na sua câmera, então vai muito para trás, então ele vai dar esfumaçado. O 2D é quando ele faz assim, sabe, em frente à sua câmera, então o cálculo dele é mais rápido. Eu vou habilitar com o Motion Blur e ligar a nossa opção aqui de render, vocês vão ver que não vai aplicar nenhum Motion Blur, embora o cálculo seja mais lento. Ele não aplica nenhum Motion Blur porque não tem nenhum objeto animado. E o que a gente pode fazer de teste é animar um desses objetos para vocês verem a diferença com o Motion Blur, ok? Então, aqui ó, a gente for ver o nosso objeto, não tem, eu vou deixar ele marcado e vou animar rapidamente aqui a nossa, por exemplo, a nossa esfera, ou esse cubo aqui, por exemplo, fica mais visível, né? Eu vou marcar, por exemplo, aqui um keyframe para ele nesse frame e, por exemplo, no frame 10, ele já, ou no 9 no caso, ele está lá longe, ok? Então, marco um novo keyframe nele e aqui no meio, quando ele estiver chegando aqui no nosso frame, ele vai ter que ter um blur nele, tá? Porque o nosso Maya vai calcular para a gente que esse carinha recebeu um movimento. Então o Maya vai precisar, depois que ele renderizar tudo, vai precisar colocar o Motion Blur em cima dele. Vocês vão ver que ele vai aplicar como se fosse um embaçado. Então o Motion Blur é quando você tem cenas com animações fortes, que você queira fazer com que ele aplique para você. Olha aqui, ó, essa é um fake, né? Vamos dizer assim, é uma mentirinha. Ele está simulando que esse objeto, na hora que a câmera filmou ele, ele passou tão rápido que a câmera não conseguiu focalizar ele perfeitamente. Ele está com esse blur que a gente chama, que é blur de movimento, motion blur, que significa isso daí. Não sei explicar muito melhor do que isso, mas digamos que deixamos assim que todo mundo entendeu, ok? Render options tem opções de render aqui que eu nunca utilizei, eu não sei como que se faria isso daqui. Eu também não sou muito especialista em render, mas daria para vocês explorarem aí o que é mais
legal de fazer nosso Maya Software funcionar com a potencialidade melhor, tá? Agora, o que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que é interessante mostrar, é um outro tipo de renderizador que o Maya tem integrado dentro dele, que no caso, ó, se a gente só comparar agora esse carinha aqui, que é o nosso Maya Software, ok? Com o nosso Maya Hardware, por exemplo, 2.0 até, se a gente comparar os dois renders, vocês vão ver que a diferença é grande. Olha lá, a diferença está bem grande entre um e o outro, ok? Porque um não tem Ray Tracing, a gente teria que vir aqui e habilitar no Maya Hardware 2.0. As opções do Maya Hardware 2.0 são diferentes da do Maya Software. Olha lá, vocês já viram que mudou aqui o painel. O Maya Hardware 2.0 ele vai falar o que é que você quer sobre Motion Blur. Eu teria que ligar o Motion Blur aqui. O que você quer sobre Anti-Aliasing? Anti-Aliasing é como ele vai fazer a, os de, a, a interação entre um pixel de uma cor com um pixel de outra cor. Isso é o anti-aliasing, é a linha que ele vai dar de divisão entre um e o outro, tá? Se a gente quer dar um smooth nelas, antes ou depois do nosso render, etc. Então, não vou entrar muito nos detalhes no Maya Hardware 2.0, vou deixar para vocês explorarem isso. E o que eu vou mostrar no próximo vídeo eu acho que é uma boa. Deixa eu ver se está com muito tempo aqui que a gente está já gravando. Tá, 6 minutos? Não, dá para a gente falar agora ainda. Olha só. O que a gente vai falar agora é sobre um outro tipo de renderizador. No caso, a gente tem esses daqui que estão já em load no Maya, mas eu vou mostrar para você aqui no Windows. É, Settings Preference, essa opção Setting Preference, e você tem aqui embaixo Plugin Manager, tá? Eu vou abrir esse Plugin Manager porque agora a gente vai ver um plugin que a gente pode dar load nele aqui que se chama Mental Ray. Mental Ray é muito famoso e é super importante para a gente aprender ele. Eu vou achar ele aqui onde que ele está. Cadê o Mental Ray? Para o Maya 2015. Aqui, ó. Ele vem como um pacote separado, tá vendo? Ele está instalado no Maya como um pacote separado. Ele está aqui em Mental Ray for Maya 2015, no plugin. Então você pode vir aqui e pedir load. Se você quiser usar, você pode pedir desculpa, autoload nele. Então ele vai estar sempre carregando toda vez que você ligar o Maya. No caso eu gosto de deixar o autoload porque o Mental Ray a gente usa com bastante frequência. Mental Ray é um tipo de renderizador, ok? Ele vai habilitar para a gente aqui o Mental Ray. Olha só, se a gente só vier do jeito que está, ele vai mudar aqui para Mental Ray. Tem várias opções do Mental Ray que a gente vai ver um pouquinho com calma na hora da produção principalmente, mas aqui eu estou só apresentando para vocês que ele mudou um tipo de renderizador. E a qualidade de render do Mental Ray, se você souber ajustar ele direitinho, vai ficar muito boa. Digamos que ele tem uma tecnologia de processamento de imagem um pouco mais moderna do que o Maya Software, tá? Então ele tem uma porção de opções melhores de render que o Maya Software não tem. E ele não quer dizer que é melhor, não, mas é que ele quer dizer que ele tem um cálculo diferente, porque cada motor desse de render que a gente está utilizando, ele tem um cálculo diferente para gerar nossas imagens. Então, por exemplo, ele está gerando a imagem do Mental Ray, a gente vai comparar com a nossa outra imagem do Maya Software, provavelmente a diferença vai ser mínima, tá? Então, olha aqui, ó, esse aqui é o nosso, não deu para ver muito bem porque o nosso objeto mudou. Mas olha, só da gente mudar já para o Mental Ray, as sombras já ficaram nitidamente muito melhores. A integração entre as sombras, olha bem, a integração entre as sombras, a intersecção entre sombras, ele fica com um resultado muito melhor do que o que a gente tinha anteriormente. Repare a bordura do cubo, vai dar para ver bem fácil assim. Esse é com o Mental Ray, esse é sem o Mental Ray. Com o Mental Ray ele fica com uma coisa assim bonita, sabe, entre um lado e o outro, tá? Essa coisa bonita que eu estou chamando aqui, vocês vão ver que a gente vai aplicar agora, que ela se chama, o nome dela técnico é occlusion, tá? Ela se chama oclusão. Oclusão nada mais nada menos é uma superfície quando ela está próximo da outra. Se a gente for estudar fotografia, uma cria sombra na outra, é bem suave essa sombra. Então isso se chama oclusão.
é um fenômeno físico normal que acontece na natureza, que no Maya a gente chama isso muito de, eu vou mostrar para vocês aqui em Features, tem aqui uma opção que se chama Global Illumination, Final Gather. Esses dois caras eles conseguem criar oclusão para a gente, tá? Eu vou passar então no próximo vídeo as opções aqui do Mental Ray para a gente estudar cada uma dessas daqui, porque vale a pena a gente ter uma atenção direitinho. Aqui a oclusão, aqui, ó, tá aqui o nome dela, Ambient Occlusion, tá? A gente vai passar cada uma delas para vocês verem a diferença entre as qualidades que a gente pode aplicar em uma ou em outra, ok? Isso aí, valeu!